Olá! Vamos mergulhar de cabeça em um dos livros mais impactantes e com certeza mais polêmicos do século XX, Capitalismo e Liberdade, de Milton Friedman. Juntos vamos desconstruir o argumento dele em defesa da liberdade individual e do livre mercado, uma defesa que desafia muitas das ideias que a gente costuma aceitar sem nem pensar duas vezes. Para começar, vamos olhar para essa frase. Ela é famosíssima, dita pelo presidente Kennedy, e para muita gente ela representa o ideal máximo de cidadania, de dever cívico, a ideia de servir a um bem maior. É uma frase poderosa. Fiquem com ela na cabeça por um instante. Pois é exatamente aqui que Milton Friedman entra e vira a mesa. Ele pega essa ideia que parece tão nobre e consagrada e diz que ela está fundamentalmente errada. Que ela parte de uma premissa que, na verdade, é contrária à própria ideia de uma pessoa livre. O interessante é como Friedman desmonta essa citação. Ele diz que a primeira parte, o que seu país pode fazer por você, te coloca na posição de uma criança e o governo na de um pai, um protetor. É uma visão paternalista. Já a segunda parte, o que você pode fazer por seu país, é ainda mais problemática para ele. Ela trata o governo como um fim em si mesmo, um mestre, e o cidadão como um servo. Para Friedman, as duas visões destroem a liberdade. Então, qual é a alternativa? Bom, para Friedman, a resposta é clara. Para uma pessoa livre, o governo não é chefe nem pai. O governo é uma ferramenta. Pense no martelo. A gente usa o martelo para construir uma casa. O martelo é um meio para um fim. O governo, nessa visão, é a mesma coisa. Um instrumento que nós, cidadãos livres, criamos para nos ajudar a atingir nossos objetivos comuns, sendo o principal deles a proteção da nossa própria liberdade. E isso nos leva diretamente ao coração, à tese central do livro. A conexão que, para Friedman, é absolutamente inseparável entre a liberdade econômica, que ele chama de capitalismo, e a liberdade política, que todos nós valorizamos. Friedman argumenta que, no fundo, só existem duas maneiras de organizar a vida econômica. De um lado, a direção central. É a lógica do exército. Alguém dá uma ordem e os outros obedecem. É baseada na coerção. Do outro lado, existe a cooperação voluntária, que é a lógica do mercado. Duas pessoas fazem uma troca porque ambas acreditam que vão sair ganhando. É baseada no benefício mútuo. E para ele não há dúvida, só a segunda opção é compatível com uma sociedade livre. E ele não fica só na teoria, não. Ele olha para a história e diz: me mostrem um único exemplo de uma sociedade com grande liberdade política que não tivesse também um sistema de mercado livre para organizar sua economia. Ele aponta que os grandes períodos de florescimento da liberdade, como na Grécia Antiga ou no Ocidente a partir do século XVIII, andaram de mãos dadas com o capitalismo. Para ele, isso não é de jeito nenhum uma coincidência. E estes dois exemplos mostram na prática o porquê. No primeiro caso, a rádio BBC era um monopólio do governo britânico. Como a opinião de Churchill sobre a Alemanha era impopular na época, ele foi simplesmente silenciado. Não havia uma rádio concorrente para ele procurar. Já no segundo caso, durante a caça às bruxas do macartismo, roteiristas acusados de comunismo foram demitidos. Mas, como Hollywood era um mercado com vários produtores competindo, o interesse em ter um bom roteiro falou mais alto que a ideologia. Eles continuaram trabalhando sob pseudônimos. O mercado, nesse caso, protegeu a dissidência. Certo. Então, se o governo não deve ser o dono de tudo, nem o grande planejador, qual é o papel dele? Ele simplesmente desaparece? Não. Segundo Friedman, ele tem um papel sim, mas um papel muito específico e limitado. A melhor analogia que ele usa é a de um árbitro num jogo. Pense em um jogo de futebol. O árbitro não joga para nenhum dos times. O trabalho dele é, primeiro, estabelecer as regras do jogo. Segundo, interpretar essas regras quando há uma disputa. E terceiro, e mais importante, garantir que todo mundo jogue de acordo com as regras. É isso, o governo é o árbitro, não um dos jogadores. Agora, Friedman não era ingênuo. Ele sabia que o mundo real é complexo. E ele admite que existem situações em que o mercado sozinho não funciona bem. Um exemplo clássico são as externalidades. Pensem numa fábrica que polui um rio. A fábrica vende um produto para um cliente, essa é uma troca voluntária. Mas o morador que vive rio abaixo e que agora tem água suja, ele não concordou com essa troca. Um custo foi imposto a ele à força. Nesses casos, o árbitro, o governo, pode precisar intervir. Mas, e esse é o mais gigante na obra dele, toda e qualquer proposta de intervenção do governo deve ser vista com a maior desconfiança possível. A regra é a liberdade, a intervenção é a exceção. E o ônus da prova, a responsabilidade de provar que a ação é absolutamente necessária, é sempre de quem a propõe. A pergunta deve ser sempre:
Os benefícios realmente superam o custo que isso terá para a liberdade de todos? Ok, saindo um pouco da teoria, vamos ver alguns exemplos práticos que Friedman usa para mostrar como, na visão dele, essa intervenção do governo muitas vezes sai pela culatra e prejudica, em vez de ajudar. Essa citação é ótima porque mostra bem a ironia dele. O alvo aqui é o licenciamento profissional. Ele lista essas profissões, algumas bem específicas, para nos fazer pensar: sério mesmo que precisamos de uma permissão do governo para ser um vendedor de iates? A crítica dele é que, na maioria dos casos, essas licenças não servem para proteger o público, e sim para criar uma reserva de mercado para quem já está na profissão, dificultando a entrada de novos competidores e, no fim, encarecendo os serviços. Para entender bem o ponto, ele diferencia 3 níveis de controle. O registro é o mais simples. A pessoa só informa ao governo que trabalha com aquilo. A certificação é um passo a mais. O governo oferece um selo de qualidade, mas não proíbe quem não tem o selo de trabalhar. Já o licenciamento é o nível máximo. É o Estado dizendo que é ilegal exercer aquela profissão sem a sua permissão explícita. É uma proibição total. E se a gente acha que essa é uma discussão abstrata, olhem só este caso real. A comunidade Amish, por princípios religiosos, acredita em cuidar dos seus próprios idosos sem depender do Estado. Por isso, eles se recusaram a pagar a previdência social obrigatória. A resposta do governo não foi o diálogo, foi a força. Agentes foram até as fazendas e leiloaram o gado das famílias para quitar a dívida. É aqui que a ideia de coerção estatal deixa de ser teoria e se torna algo bem concreto e doloroso. Friedman também aponta para falhas reais do mercado. Uma delas é o que ele chama de problema do capital humano. Pensem bem, é relativamente fácil pegar um empréstimo para comprar uma casa, porque a própria casa serve como garantia. Se a pessoa não pagar, o banco fica com a casa. Mas e para financiar uma faculdade de medicina? Qual é a garantia? A própria pessoa? Claro que não. Como não se pode usar um ser humano como garantia, o mercado tem dificuldade em financiar esse tipo de investimento, o que leva a um subinvestimento em educação e treinamento. E agora, na parte final, vamos ver como Friedman defende o capitalismo das suas críticas morais mais comuns e qual é a sua visão final sobre o que significa ser livre. A crítica número 1 que ouvimos o tempo todo é que o capitalismo gera uma desigualdade injusta. Friedman vira esse argumento de ponta cabeça. Ele diz: comparado com o quê? Ele argumenta que a alternativa histórica ao capitalismo não foi uma sociedade igualitária, mas sim uma sociedade de status fixo, onde o nascimento determinava o destino. E mais, ele afirma que nenhum outro sistema na história da humanidade foi tão eficiente em tirar um número tão grande de pessoas da miséria. Para questionar a moralidade da redistribuição de renda forçada, ele usa essa analogia muito simples. Imaginem a cena. Alguém está andando com os amigos e encontra R$ 100 no chão. Sorte pura. Seria um gesto nobre dividir o dinheiro? Muitos diriam que sim, mas a pergunta crucial de Friedman é outra. Os outros teriam o direito de se juntar, usar a força e tomar o dinheiro para dividi-lo? Para ele, essa é a diferença fundamental entre a caridade voluntária e a redistribuição imposta pelo Estado. E aqui está o arremate final do argumento dele. Para Friedman, o grande erro de muitos planejadores sociais bem-intencionados é que eles tentam criar leis que vão contra a natureza humana básica. Em vez de tentar forçar as pessoas a não agirem em seu próprio interesse, ele propõe um sistema, o mercado, que canaliza essa busca pelo interesse próprio de tal forma que ela acaba como por uma mão invisível, beneficiando a sociedade como um todo. E, curiosamente, o livro não termina com uma resposta, mas com um desafio. Depois de construir todo um argumento em defesa de um sistema que maximiza a liberdade individual, Friedman devolve a responsabilidade para cada um de nós. O sistema pode dar a liberdade, mas a pergunta final, a mais importante, a pergunta ética é: o que fazemos com ela? É uma questão provocadora que encerra uma das obras mais influentes e divisivas de todos os tempos.